Dando continuidade ao nosso trabalho em relação ao terceiro encontro, nós paramos no conceito de transcendência. Então, vamos fazer uma recapitulação de uma forma didática. Veja o seguinte: o nosso tema, filosofia da empresa IBRAF. Já demos e já apresentamos um cenário. Hoje, fazendo uma recordação, vamos resgatar alguns elementos que nós consideramos primordiais para o nosso trabalho e para o nosso repertório. Falei de uma forma rápida a respeito da linguagem figurada e do simbolismo. Teremos oportunidade em próximos encontros para um aprofundamento. Falei da imanência e transcendência. Hoje, meu foco é aprofundar um pouquinho a ideia de imanência e transcendência. Recordando um pouco do nosso trabalho, eu dizia como é importante no campo da psicanálise que nós tenhamos uma postura em desafiar a lógica convencional. Nossa educação tradicional sempre alimentou o nosso lado esquerdo do cérebro, o lado da razão, o lado da resolução de problemas. Nesses últimos tempos, a educação tem se dado conta da necessidade de trabalhar o lado direito, o lado do emocional, do cérebro, do intuitivo, da criatividade. Diria para vocês que no campo da psicanálise nós trabalhamos muito com o lado direito do cérebro. E aqueles que aprenderam a fazer o uso apenas do lado esquerdo estão convidados a uma série de exercícios para desenvolvermos o lado direito, o lado sensorial do cérebro. Dizia também que em psicanálise é importante aprender a trabalhar com as palavras, portanto, o desafio sempre é bem dizer, a experiência de bem dizer, saber articular as palavras, a linguagem, o nosso mantra. Eu me habito em minha linguagem. Recordando ainda o texto que eu deixei em anexo no segundo encontro, um artigo produzido há uns tempos atrás que diz: quando olho sou visto. Quando tiver oportunidade, tão logo, gostaria de deixar um tempo para pensarmos e fazermos uma releitura juntos desse material. Quando olho, sou visto. Avançando um pouco mais, conversávamos a respeito das competências e habilidades. Importante clareza. Competências, a gente sempre está falando de um conjunto de habilidades. Eu tenho competência, eu tenho um conjunto de habilidades para tocar um piano. Tenho competência. Por quê? Porque eu desenvolvi uma série de habilidades. Aprendi a ler partitura, aprendi a ler as notas musicais, aprendi a trabalhar com os teclados. E habilidades são as qualidades que nós temos para
desempenhar quaisquer atividades. Avançando um pouquinho mais, coloquei a vocês ontem um texto de Jorge Forbes, apenas como uma ilustração, uma provocação. Não é necessário que tenhamos 100% de compreensão desse texto. 10% da compreensão já é um bom começo. A leitura de textos que apresentam uma complexidade, nós aprendemos na pedagogia, aprendemos na psicologia da aprendizagem, que é um texto que vai e volta, é um texto que estamos sempre relendo para descobrir nas entrelinhas o sentido, a ideia de quem escreveu aquele texto. Eu diria, é um texto de nível médio, talvez uma compreensão mais complexa, um nível avançado, portanto, compreender 10%, 20% desse texto do Jorge está de bom tamanho. Voltarei a esse texto de uma forma única, exclusiva. Bússola e desbussolado. A ideia da bússola, a ideia da referência. Eu abri o nosso curso dizendo que nós precisamos de uma direção, precisamos de uma orientação. Ter uma bússola, ter uma referência, ter uma direção, essa é se dar conta de que os ventos serão favoráveis, desde que eu saiba para onde vou, para onde caminhamos. Lembrei também o lugar dos insights. Quando eu digo, e vamos usar muito essa expressão aforismo, o aforismo é o insight. Um pensamento curto que nos dá a compreensão de uma realidade complexa. Dizendo, no aforismo, nós nos damos conta das conexões dos pontos. Por isso que eu recomendava a vocês no início do nosso curso como é importante ler, reler, ler, reler o mesmo texto. Cada dia que eu me volto ao texto, cada dia que eu me desafio à leitura e à releitura, minhas sinapses, as conexões dos pontos acontecem ao longo do dia, ao longo da noite. E a última ideia de ontem, do terceiro encontro, primeira parte, dizia do conceito do jardim do paraíso. Para que possa existir fora, primeiro precisa acontecer dentro. Rapidamente, fizemos aqui uma memória da nossa fala de ontem. Vamos então terminar a segunda parte. 1 minuto e já retornamos. Cá já estamos. Veja o seguinte, nós paramos justamente no conceito de transcendência. Transcendência e imanência. 2 conceitos que deverão fazer parte do nosso repertório. Eu, no curto prazo, abrirei uma sessão focada no repertório. Nós, profissionais, nós, estudantes, nós que estamos interessados em organizar o conhecimento para nosso benefício, precisamos garantir registro de conceitos novos. Transcendência, imanência, conceitos da filosofia, conceitos da teologia que ajudarão
na psicologia ajudarão na psicanálise. Aqui temos o primeiro deles. Eu vou aprofundar com vocês a imanência, a transcendência, o simbolismo e as figuras de linguagem. Hoje, vamos dar um foco na transcendência. A psicanálise existe para que a singularidade, para que a subjetividade rompa o casulo da existência, à semelhança da nossa borboleta. Romper o casulo, uma figura de linguagem, romper o casulo é sair da nossa redoma, é sair de nós mesmos. É um movimento de dentro para fora. A psicanálise existe para que a subjetividade rompa o casulo da existência. Nos primeiros exercícios dados a vocês a respeito do inconsciente, era um exercício justamente para provocar a nossa subjetividade, a nossa singularidade. Primeiro, eu preciso resgatar, eu preciso me dar conta que a minha singularidade, que a minha subjetividade existe. É o primeiro movimento. Em me dando conta da existência, eu posso ressignificar a singularidade, a subjetividade. Quando eu me coloco no processo de ressignificar, eu estou experimentando a transcendência. Eu estou saindo de mim mesmo para um olhar sobre o meu ego, o meu self. Avançando, com relação à imanência. Vamos pensar um pouquinho sobre a imanência. A imanência é um conceito filosófico e religioso, à semelhança da transcendência, e que se refere a uma ideia de divindade presente e atuante no universo, na natureza e no ser humano. Conceito filosófico e religioso que se refere à ideia de divindade. A transcendência, por outro lado, descreve a existência ou a experiência além do normal, além do físico. Enquanto a imanência se restringe ao campo do físico, não vai além do físico a imanência, ela pensa a partir do físico e voltado para o físico, a transcendência vai além do físico. Em resumo, transcendente ou transcendência em relação à nossa existência, que vai além do mundo físico. Quando eu penso no Deus das religiões abraâmicas, eu penso num Deus que existe, que está além do físico. Uma pessoa, a Santíssima Trindade, além do físico, está fora, está além do físico. Quando nós pensamos no imanente por uma presença e ação dentro do mundo, dentro de mim mesmo. Vamos avançando e vocês vão entender. Se nós voltarmos à psicologia, Carl Rogers e Maslow têm duas posições, um do ponto de vista da imanência e um outro do ponto de vista da transcendência. Rogers entende que no cliente, no paciente, existe um potencial que é imanente, potencial da autoatualização. Faz parte da natureza humana, do ser humano, ele se autoatualizar. É um movimento que acontece
para dentro de mim mesmo. Eu tenho um potencial, eu preciso desenvolver meu potencial porque esse potencial caracteriza a natureza do ser humano. Então eu posso potencializar, descobrir, atualizar aquilo que eu tenho dentro de mim mesmo. E Maslow tem uma ideia de transcendência, onde as pessoas transcendem preocupações imediatas e se sentem conectadas com algo maior para além de si mesmas. Então, autotranscendência é pensar uma realidade para além de si mesmo. Bem, pinceladas rápidas, teremos oportunidade de continuar desdobrando imanência e transcendência. Vocês se lembram, provavelmente foi no segundo encontro, que eu apresentei a vocês um pacote de exercícios semanais, de segunda a domingo, durante um mês, aquelas perguntas significativas para segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Seria interessante eu me colocar à disposição daquele questionamento, justamente para elaborar o conceito de inconsciente, consciente, pré-consciente, para elaborar nos primeiros exercícios a ideia das instâncias do eu, ego, do id, isso, do superego, supereu. Essa foi a provocação. Tenho certeza que a maioria significativa está atenta aos exercícios. Eu dizia a vocês, os exercícios sempre nos lembrarão Arquimedes. Arquimedes dizia, me dei um ponto de apoio e eu levanto o mundo. Me dei uma alavanca. A nossa alavanca psicanalítica para levantar o nosso mundo, que eu dizia de uma forma jocosa, o nosso mundo da trindade humanizada, o eu, o id, o superego, essa trindade, ela precisa ser alavancada. Então, o primeiro pacote de exercícios se volta para esse desafio. Não perca a oportunidade, faça, porque você vai se dar conta da diferença. Aqueles exercícios agregarão valores, descobertas, insights para a nossa caminhada. Estou apresentando agora, neste momento, no terceiro encontro, um segundo pacote de exercícios que poderão ser elaborados para o próximo mês. Deem prioridade ao inconsciente, com as questões levantadas no primeiro, e deixem esse segundo para um segundo mês. A semelhança da segunda, da terça, e coloque cada exercício em um dia da semana. Então veja o seguinte, qual é o desafio aqui? Exercício número 1. Dentro da filosofia da empresa Ibraf que eu apresentei a vocês, naquele clima, naquele contexto, naquela frequência, então, deixe-se conduzir. Deixe-se conduzir. É importante essa expressão. Eu me lembro muito, em tempos de seminários, de encontros, de congressos, onde convidávamos os professores para que se envolvessem e participassem. E um fenômeno muito curioso, muitos deles iam para ouvir a expertise de profissionais no mercado
e um fenômeno muito curioso, do início ao final da preleção, das palestras, das reflexões, o meu companheiro, professor, colega, do início ao final, sempre relutando, não concordando com as premissas, com os conceitos, com as abordagens, com as leituras do personagem principal. Eu diria assim, quem se coloca num clima de aprendizagem sempre tem que garantir uma abertura. Eu preciso aprender a ouvir. É uma especialidade do psicanalista. Aprender a escutar. Então vejam lá, no clima da filosofia da empresa, no horizonte de crenças e valores, veja como é importante esses passos. Deixe-se experimentar para agregar à sua vida pessoal 3 coisas importantes. Primeiro exercício, experimentar / agregar à sua vida pessoal. Agregar o quê? O sentido da vida. Certamente você o tem, mas você pode lapidá-lo, você pode qualificá-lo, você pode melhorá-lo. Experimente agregar à vida pessoal o sentido da vida. Agregue disposição para as mudanças. Nós estamos sempre nos fazendo dentro do contexto e das circunstâncias, disponibilidade às mudanças e deixe-se experimentar pela percepção do lugar da bioética. Nós vamos ter um tempo para mergulhar nas águas da ética e da bioética. Quando nós usamos o conceito bioética, ele é mais abrangente. Trata-se de garantir valores à vida no conjunto maior dela, dentro do ecossistema. Exercício número 2. Experimentar / agregar a nossa vida profissional. A experiência da transcendência e a experiência da espiritualidade. A experiência da transcendência no sentido de cada dia pequenos exercícios para sairmos de nós mesmos e enxergarmos a realidade de fora para dentro, não de dentro para fora. Pequenos exercícios para superar os meus limites em relação à visão de mundo, meus limites em relação à visão de valores, meus limites em relação à pluralidade, à diversidade, às questões de gênero. Permita-se experimentar a transcendência e permita-se experimentar a espiritualidade. A espiritualidade nada mais é do que nós vimos no exercício número 1. Espiritualidade é essa capacidade que nós temos de dar um sentido à vida, dar uma direção à vida. Nós existimos para sermos felizes. Qual é a razão da nossa existência? A espiritualidade é uma visão de homem e de mundo que dá sentido a essa nossa passagem, a essa experiência nossa da matéria no corpo e da matéria no ecossistema. Avançando, exercício 3, experimentar / desenvolver as inteligências. Gardner fala das muitas inteligências, mas aqui eu diria 2 são
condições necessárias. As duas primeiras são significativas. Um candidato à psicanálise, a psicanalista, deve aceitar o desafio de amadurecer, de garantir uma progressão à inteligência socioemocional. Não é fácil. Trata-se de ganhar território cada dia, todos os dias. A nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com os outros, a nossa relação com a natureza, com o mundo, depende muito dessa capacidade nossa socioemocional. Vocês imaginam que a gente pode levar a vida toda para adquirir um autocontrole. Em geral, os outros movimentam a nossa emoção. Os outros articulam a nossa emoção para uma experiência de sentir-se bem ou para uma experiência de sentir-se mal. É importante que a gente tenha uma aprendizagem progressiva, cada vez mais qualificação nas relações, nas interações. E no segundo momento, a inteligência espiritual, que é essa capacidade nossa de dar sentido à nossa presença no universo. Inteligência de saber se organizar, saber se comunicar e ter sempre métodos. Porque eu sou uma pessoa organizada, justamente porque eu sou uma pessoa metódica. Quando procuramos alguma coisa, quando articulamos alguma coisa, evidentemente, nós experimentamos através da metodologia. O quarto exercício, experimentar/vivenciar experiências significativas. O que nós estaríamos entendendo por experiências significativas? Eu considero 3 variáveis. A primeira, experimenta, vivencia uma experiência significativa quem experimenta a proatividade. A proatividade é a capacidade que nós temos de ter iniciativas. Ninguém saboreia, ninguém desfruta de uma experiência significativa quando ele se dá conta que ele é uma pessoa que não tem iniciativa. Iniciativa, a gente sempre coloca essa capacidade do ser humano de organizar o caos. E a gente organiza o caos desde as pequenas coisas. Por exemplo, exemplos domésticos, arrumar uma cama, organizar uma mesa de trabalho, fazer uso de uma caneca, de um copo, se pegou limpo, deixe limpo, fazer uso de um ambiente ou privado ou público, banheiros, restaurantes, teatros, parques, encontrou limpo, deixe limpo. Essa capacidade de ter iniciativas e de enxergar o que está acontecendo no nosso entorno. Uma segunda variável, engajamento. No nosso caso, psicanálise é o meu foco, preciso engajar, preciso me compromissar, preciso me identificar com esse desafio. Engajar, dar a minha palavra, cumprir a minha palavra. E uma outra variável importante para que se tenha uma experiência significativa, capacidade da crítica, distância crítica, criticidade. A
crítica é a capacidade que eu tenho de olhar à distância o fato, o fenômeno, e me colocar sempre numa posição de construção, não de desconstrução. A crítica vale a pena quando ela agrega valores. Aquela crítica que não agrega valores, que quebra a autoestima, fragmenta a autoestima, desconstrói o outro, principalmente no nosso campo da psicanálise, ela é muito perigosa. Exercício 5. Experimentar/instalar novos hábitos. Que hábitos? Aprender a aprender, aprender a fazer. Quem aprende, aprende, sabe fazer. Aprender a conviver comigo mesmo, com os mais próximos, e a aprender a ser humano. Aprender que a dignidade faz o outro, que a dignidade promove a vida. Exercício 6. Provavelmente estamos a terminar. Vamos descobrir o verbo que está por detrás da minha foto. Experimentar. /instalar hábitos. Evidente que é um projeto de vida. Nós que somos profissionais da escuta, nós que somos profissionais das palavras, nós que somos profissionais do inconsciente, precisamos compreender a nós mesmos para compreender os outros. Compreender implica numa mão dupla. Compreender para que a gente possa ser compreendido. Conectarmos com a realidade, conectarmos os pontos para que a gente possa se colocar numa rede de relações e ser conectado. Nós estamos falando do mundo num primeiro momento da psicanálise. Eu preciso criar uma rede de relações dentro desse mundo terapêutico da psicanálise. E depois multiplicando, agregando outros sistemas. Ser congruente, tornar-se congruente e ser congruo. Congruente, palavra da psicologia. Congruente é aquele profissional que fala e faz. Congruente é aquele profissional coerente com o que diz e com o que pratica. Instalar hábito de autonomia e autossuficiência. Nós nos educamos para sermos autônomos, protagonistas, e com o protagonismo nós temos a autossuficiência como qualidade. Protagonismo, proatividade. Proatividade, capacidade de enxergar para além e fazer diferente. Finalmente, capacidade nossa de nos tornarmos significativos. Você é uma pessoa que faz e fará diferença, onde você se encontrar. Avançando,
E fechando, 7 características, 7 dias. Sempre investir na formação continuada. Sempre acreditar numa vida que precisa ser acompanhada de estudos, leituras. Por quê? Do aprender a aprender, quando a gente aprende a aprender, a gente aprende fazendo, convivendo e sendo. Fechando, e já conversamos sobre esse aforismo, mente saudável em corpo saudável. Imagine você, profissional, candidato a psicanalista, precisa ter uma mente saudável num corpo saudável. Sempre. Mens sana in corpore sano. Uma mensagem curta. Estamos fechando a segunda parte do nosso terceiro encontro. Trata-se de uma propaganda. O que é importante é o conteúdo. Veja o seguinte. Indicado ao Oscar de melhor documentário, A História de Sebastião Salgado. A film about the life of a photographer. A photographer is literally somebody drawing with light. A man writing and rewriting the world with lights and shadows. Là, j'ai senti dérouler devant moi, à quelques fractions de seconde, l'histoire de l'humanité. Dos maiores fotógrafos da atualidade. Little did I know that I was going to discover much more than just a photographer. So one thing I knew already about this Sebastião Salgado, he really cared about people. After all, people are the salt of the earth. On est un animal terrible, nous les humains. Notre histoire, c'est l'histoire des guerres. C'est une histoire sans fin. Une histoire de répression, une histoire folle. Ces Indiens vivent au paradis. Ah, c'est notre planète. C'est assez incroyable, tu vois. O Sal da Terra. Você assiste no Curta On, seu clube de documentários. Vejam a grande mensagem para o fotógrafo Sebastião Salgado. O que interessa? As pessoas, a história de vidas. Para nós psicanalistas, o que nos interessa? Nossa matéria-prima, as pessoas, a história de cada uma delas, a história da humanidade. Infelizmente, nesses últimos tempos, muitas tragédias, muitos desencontros. E fechamos um pensamento de Rubem Alves. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardim por dentro
não planta jardim por fora e nem passeia por eles. Rubem Alves. Pessoal, assim nós terminamos hoje a segunda parte do nosso terceiro encontro, da nossa terceira aula. Tivemos o primeiro encontro, apresentação da proposta do curso. Segundo encontro, proposta de conteúdos. Terceiro encontro, a filosofia da empresa IBRAF. No quarto encontro, nós teremos um momento sobre psicologia da educação e da aprendizagem, para reforçarmos aquela ideia. Nós não aprendemos do mesmo jeito, cada um aprende à sua maneira. Façam bom proveito do material e tenhamos um bom estudo.